Olá, meu nome é Vitor José e seja bem-vindo para mais um vídeo do Filosofia Christi. Você já ouviu falar que a ciência é o único meio confiável de se obter o conhecimento? Nesse vídeo vamos navegar nas águas desse problema e se você quiser saber o resultado dessa reflexão, fique até o final e descubra você mesmo. Muitas vezes quando estudamos filosofia ou que dizemos que somos cristãos, muitos tentam nos convencer de que a ciência é a única disciplina racional e verdadeira. Tudo sem ser a ciência é uma questão de mera crença e opinião. As pessoas que afirmam esse tipo de coisa dizem que se algo não pode ser quantificado ou testado pelo método científico, seja lá o que isso quer dizer, não pode ser verdadeiro ou racional. Infelizmente, essa opinião é amplamente compartilhada na cultura ocidental. A ciência é considerada por muitos como o único campo interessado na verdade e no qual as crenças podem ser avaliadas racionalmente. Só que, por mais que essa opinião seja aceita por muitas pessoas, não deixa de ser claramente falsa. Existem inúmeros e rígidos limites para a ciência, mesmo quando interpretada ao longo de linhas realistas e racionais. Antes de prosseguir para a nossa argumentação sobre os limites da ciência, o enunciado "apenas o que pode ser conhecido pela ciência ou quantificado e empiricamente testado é racional e verdadeiro" é uma declaração autorrefutável. A declaração em si mesma não é uma declaração científica, é uma afirmação filosófica sobre a ciência. Basta você se perguntar como esse enunciado poderia ser quantificado e testado empiricamente. E se ela não pode ser provada, a declaração não pode, portanto, ser verdadeira ou racionalmente chancelada em razão de sua própria regra. Outra maneira de apresentar a questão é dizer que os objetivos, as metodologias e os pressupostos da ciência não podem ser avaliados por ela mesma. Não se pode usar a ciência para justificar a ciência, assim como não é possível uma pessoa se erguer puxando seus próprios cabelos. A validação da ciência é uma questão filosófica e não científica, sendo qualquer declaração, em contrário, uma declaração filosófica autorrefutável. Para que a ciência possa ser estabelecida em conformidade com a linha realista racional, várias perspectivas filosóficas, que são pressupostos necessários da ciência, devem ser garantidas. Em primeiríssimo lugar, é necessário sustentar que os sentidos são confiáveis e fornecem informações precisas sobre o mundo físico, independente da mente, e que não meramente informam sobre as minhas sucessivas impressões sensoriais. Existem duas principais teorias filosóficas sobre a percepção. São elas o realismo perceptivo, que afirma que os objetos do mundo são os objetos imediatos da percepção, e também temos o dualismo representativo, que defende que os objetos imediatos da percepção são imagens sensoriais do mundo na mente ou através no cérebro daquele que percebe. Os dualistas representativos se dividem entre aqueles que, como John Locke, acreditam que o mundo físico, independente da mente, faz com que as nossas impressões sensoriais ocorram, e os que, como George Berkeley, negam a existência de um mundo independente da mente. Os três pontos de vista são empiricamente equivalentes, ou seja, cada um deles implica o mesmo sentido de experiência empírica. A disputa entre eles é filosófica e o realismo racional não pode ser verdadeiro se a concepção de Berkeley estiver correta. Outros pressupostos fundamentam a verdade e a racionalidade da ciência. Ela deve presumir que a mente é racional e que o universo é racional de tal forma que a mente possa conhecê-lo. A ciência precisa aceitar alguma uniformidade na natureza para justificar a indução. Ou seja, a ciência aceita que se pode legitimamente inferir o futuro a partir do passado e prevê casos não examinados do mesmo tipo daqueles eventos que foram examinados. Pela razão de o hidrogênio e o oxigênio terem se combinado para formar água no passado, ou em casos examinados, por que motivos devemos supor que o mesmo vai acontecer no futuro ou em outros casos? A ciência parece aceitar a existência de universais e a uniformidade da natureza para justificar suas inferências indutivas sobre todos os membros de uma classe, passado e futuro, por exemplo, a partir de membros de tal classe examinados.
Só que esses pressupostos não se justificam indutivamente. A justificativa para a indução é uma questão filosófica. A ciência pressupõe ainda que as leis da lógica são verdadeiras, que os números existem, uma vez que as teorias científicas parecem afirmar, por exemplo, que a água é H2O, onde a duplicidade é constituinte da água tanto quanto o oxigênio. A ciência também pressupõe que a linguagem tem significado e que alguns termos se referem a coisas no mundo, considerando-se que as teorias científicas são exemplos de linguagem e que, portanto, estão envolvidas em problemas de semântica geral. A ciência também pressupõe que a verdade existe e envolve algum tipo de correspondência entre as teorias e o mundo, supondo que o realismo racional seja verdadeiro. Além disso, a ciência aceita determinados valores morais, epistêmicos e metodológicos. A respeito dos valores morais, a ciência pressupõe que as experiências devem ser relatadas honestamente e que a verdade seja uma virtude moral. Sobre virtudes epistêmicas, a ciência pressupõe que as teorias devem ser simples, precisas, bem-sucedidas em suas predições e assim por diante. E com relação aos valores metodológicos, a ciência em geral valoriza coisas como imparcialidade, o ceticismo organizado e as regras processuais. Alguns exemplos são: experimentos duplos cegos são preferíveis aos testes cegos simples. Outra área que escapa à ciência é a existência de condições limites. Por exemplo, as leis do movimento de Newton nos dizem que a velocidade de uma bala pode ser descrita como v igual a v0 mais 1 sobre 2at, onde v é a velocidade no tempo t e v0 é a velocidade inicial e a é a taxa de aceleração. O valor de v0, no entanto, não é determinado pela equação, é uma condição limite. A velocidade inicial depende da arma, não da equação do movimento. Algumas condições limites apenas são dadas no cosmos, como a massa de um próton, a taxa de expansão do Big Bang e a existência do próprio Big Bang. Ou seja, esses exemplos são casos genuínos de dados brutos que não são compreendidos por leis abrangentes. São condições limites para a ciência. Trata-se de dados que não podem ser explicados pela ciência. Esses e outros pressupostos são necessários à fundamentação da ciência como disciplina racional que nos fornece a verdade aproximada sobre o mundo. Mas essas pressuposições são pressuposições filosóficas ou dados brutos que não podem ser verificados pela própria ciência sem cair em uma petição de princípio. Uma última questão ainda deve ser levantada. Nenhuma definição geralmente aceita sobre o que é ciência tem uma concordância ampla entre os filósofos da ciência. Muitas características que supõem ser características da ciência, como repetibilidade, observabilidade, testabilidade empírica, têm sido oferecidas, mas nenhuma dessas características foi bem sucedida. Existem exemplos de boa ciência que não fornecem essas características, e há exemplos de coisas que não são ciências que possuem isso. Por exemplo, vou considerar aqui a observabilidade. A existência e a natureza dos campos magnéticos não podem ser observadas, mesmo em princípio. Apenas os efeitos podem ser observados. Mas, como todo mundo sabe, os campos magnéticos são, certamente, parte das entidades teóricas da ciência. Por outro lado, o debate sobre a questão dos universais, como vermelhidão, humanidade ou triangularidade, que supostamente podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, entre os nominalistas que negam a sua existência e os realistas que afirmam sua existência, o problema dos universais é um exemplo de um problema que não é científico, mas sim filosófico. Só que alguns realistas apelam para a observação a fim de sustentar sua posição, argumentando que se pode ver que duas maçãs podem possuir a mesma cor apenas olhando para elas. A questão sobre tudo isso é que a ciência não é uma disciplina isolada de outros campos do conhecimento, de tal maneira que ela seja um compartimento exclusivo. Existem alguns casos que a maioria das pessoas julgariam chamar de ciência, só que não parece haver uma definição adequada de ciência que abranja todos os casos. Mesmo que surgisse uma, a definição adequada de ciência não seria um problema científico, mas sim filosófico.
Portanto, uma definição de ciência seria em si mesma ilustrativa dos limites da ciência. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe o like. Na descrição do vídeo vai ter algumas recomendações bibliográficas para vocês darem uma olhada. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.